Fala, pessoal. Estamos hoje aqui no Multitude Especial com mais uma galera de peso aí do mercado do food service. Estamos com o Patrick Schlass e João Maneira, fundadores e donos aqui do grupo do Japa da Quitanda. E a gente vai conversar um pouquinho do mercado do Rio de Janeiro, da história deles, do movimento todo que eles tiveram hoje para chegar numa marca que é consolidada e de sucesso no Rio. Sejam bem-vindos. Obrigado, Cássio. Estamos aqui muito bem impressionados com o shopping e com esse estúdio aí. Prazer. Super legal. Cássio, prazer aqui estar contigo nesse lindíssimo estúdio, diga-se de passagem. É uma grata surpresa. Eu não tinha vindo ainda ao Parque Jacarepaguá e vai ser muito legal dividir esse espaço aqui com você nos próximos minutos ou próximas horas, dependendo de quanto tempo a gente tiver. Vamos nas próximas horas. A gente acaba sempre começando lá no início da vontade e contando que nem tudo são flores, né? Principalmente nesse mercado que que existe um glamour e tal. Então, eu queria que a gente puxasse um pouquinho lá quando vocês começaram. Eu acho que vocês não contaram para ninguém. A gente trabalhou junto no início lá do Japa da Quitanda no centro. Eu acho que lá seria um bom começo para a gente falar um pouquinho, entrar no Japa da Quitanda. Depois a gente fala um pouquinho de cada um. Contar como se deu a vontade de montar num imóvel no centro, no contrafluxo na época, porque todo mundo estava fazendo um movimento de sair do centro. Vocês pegaram um prédio de 3 andares, antigo, precisava de uma reforma gigante, com prazos apertados para poder fazer um lançamento. Da onde veio essa vontade e esse ímpeto, ainda mais na área do restaurante japonês, que a gente sabe que são uma das mais complexas atualmente? Sim. Quer contar? Pode contar. Começa aí, Johnny. Agora. Cara, então, essa história a gente já está contando cada vez mais, até para nós mesmos, para a gente saber de onde a gente veio, que a gente está alinhado. Mas fato é que o Japa surgiu daqui. O Tiki era advogado, trabalhava na Rua da Quitanda, no centro. Então, para quem não sabe, a Quitanda vem de uma rua, muita gente não sabe. Ainda mais agora que a gente está indo para São Paulo também. E sempre amou gastronomia, né? O Tiki até hoje, toda viagem que ele faz, ele volta com 20 pratos. Nosso cardápio, 90% dos pratos, ele que criou. As pessoas falam, pô, chefe executivo e tal. Cara, o chefe criativo é 100% Patrick, até os nomes. E aí ele começou a perceber que na época no centro, pré-pandemia, né? Tinha muita demanda por almoço, mas o almoço era muito executivo. Então, o que eu quero dizer? No centro, 90% das pessoas têm 1 hora para almoçar, tem o vale-refeição de R$35, e os restaurantes entregam isso. Eles falam, cara, o cara quer, em 1 hora, comer bem, ok, rápido e barato. Então, eu vou fazer um restaurante pensado nessa experiência. Só que, ao mesmo tempo, todo dia tem alguém fazendo aniversário, todo dia tem alguém querendo fazer uma reunião especial, todo dia tem um cara que está disposto a levar marmita 3 vezes na semana para economizar e numa quinta, numa sexta almoçar num lugar melhor. Então, assim, acho que o grande insight foi que o Tiki teve que, no centro, tinha espaço para entregar além do óbvio, do que tinha ali. E, na época, especificamente no japonês, não eram muitas as opções que tinham eram caras e estavam sempre lotadas. Então, ali, a gente brinca, né, que é a frase do Rony, né? Ou é demanda suprimida ou é demência coletiva. Sempre essa dúvida. E, de fato, se provou que tinha uma demanda ali reprimida. E, por acaso, ao lado do escritório que ele trabalhava, surgiu o imóvel. Vagou o imóvel, que era literalmente parede com parede. E aí o Patrick trouxe a ideia. O outro Patrick, nosso sócio, também já empreendia. Então, já tinha Habib's, que nem a gente estava conversando mais cedo. Já tinha Bob's, tal, já estava com essa veia empreendedora. E aí, assim, resumindo, isso culmina na abertura do primeiro Japa da Quitanda em outubro de 2019, final de outubro. Se quiser ir fazendo as inserções. Eu acho que todo negócio, Cássio, ele começa com uma dor e um incômodo. Não necessariamente uma dor, mas necessariamente um incômodo. Você, ainda que você queira que o incômodo seja eu vou copiar alguém, isso é um incômodo porque você acha que o cara está andando sozinho. No nosso caso foi um pouco diferente. O nosso incômodo foi por que tão pouca gente vai ter acesso ao que a gente tem para oferecer
que é um super padrão num ambiente maravilhosamente bem decorado, amadeirado, com uma experiência gostosa de você estar. Sendo que no centro, tradicionalmente... Só tinha outros... o pessoal não investia no centro. Não investia. E, não na verdade, tinha restaurante maneiro. Eu tenho outro isso. que eu fiz lá com o pessoal e realmente houve, ainda mais nessa época, eu acho que 2017, o Paz tirou as operações de restaurante do centro, então os maiores saíram e aí realmente ficou o que você falou, só os executivos geral, tinha um ou outro para suprir uma grande população que almoçava lá. E realmente tem muita gente que não tem muita condição, mas não pode sair longe. Então o cara realmente devia ter uma demanda para uma parada de um nível acima. Basicamente só tinham, dentro da culinária japonesa, eu lembro que eu queria almoçar 5 vezes por semana fora, que era o melhor momento do dia, porque eu era advogado. Mentira, tá, galera? Eu era muito feliz, mas eu sou realizado. Eu fiquei até tossiu. Mas, Cássio, eu acho que se você olhar o que tinha ali disponível, era basicamente um restaurante muito caro, que era o Esteirinha. A gente adorava o Esteirinha, que você ia pegando os pratos, mas Sim. você tinha que pagar individualmente. E era caro para ir, então você conseguia... na época eu era estagiário, então consegui uma vez no mês, no máximo 2. E você tinha um restaurante que a gente chamava daqueles restaurantes aquilo, que você tinha um gato no estoque para matar o rato. Porque era muito complexo, era um ambiente muito... Era meio inóspito, vamos colocar assim. E eu acho que a gente criou uma proposta de valor, e essa foi a intenção ali no primeiro momento, sem ter nem considerado o segundo passo. A gente, inclusive, o nome foi o Japa da Quitanda com 2 P's e o J de João, J e 2 P's de Patrick. Porque a gente entendeu naquele momento que a gente queria montar uma proposta para o centro. Só que aí veio a pandemia, né? A pandemia fechou nossas portas, mas abriu outras para uma série de outras oportunidades. E então a gente criou ali um ambiente que era muito gostoso de você ir. Tinha uma fila imensa, como você lembra. Era uma fila assim, a gente atendia de 600 a 750 pessoas por dia no almoço. Então, é o único bairro do Brasil que eu acho que você só tem de segunda a sexta para faturar. Então, é um ambiente um pouco mais vulnerável. E a gente sentiu muito depois da pandemia, né? Quando chegou a pandemia, a gente começou a entender qual que seria o nosso papel. Mas você não acha que... vamos pegar, você se adaptou, não é vocês sentiram. O que acontece? A gente passou por esse momento da pandemia e saiu da pandemia com todo mundo querendo procurar como ia se estabelecer. Então, assim, houve uma mudança de paradigma e de costume para todo mundo. Antigamente, ninguém queria fazer reunião online. Por exemplo, depois da pandemia, virou massificação. Então, teve várias coisas que acabaram mudando, tanto na parte de comida, bebida, escritório, locomoção. Ele abriu para uns lados, fechou para outros. Então, eu acho que é o que a gente fala. Abre algumas portas e fechou. O delivery explodiu. O lance é que todo mundo está mal acostumado com uma operação que já era ajustada no dia a dia. Sim. E aí tu estoura uma operação que você tem outros custos, embalagem, não sei o quê, motoboy, e outros estresses, logística, tempo de translado. O japonês, nesse caso, ele é um dos que mais sofre. Perde pro algo de fritura, alguma coisa assim, mas como o japonês é uma comida fresca, todo mundo... Então, assim, você acaba tendo um super cuidado e a galera não come em qualquer lugar, isso também é uma barreira. Então, acho que tudo isso pode ter contado para isso que você está falando. Eu não acredito que seja só, até porque, como a gente lembra, vocês tinham um carinho e todo um padrão, tanto que a gente estava contando aqui atrás, que quando vocês abriram, a gente tem um amigo em comum. Um abraço, Marcelo. Vou mandar esse episódio especialmente para você, já que tu é enrolão. O que acontece? Quando a gente estava conversando com o Marcelo, eu fui uma das pessoas que falei, vai fazer a abertura, eu vi o número de pessoas, eu falei assim, vai dar ruim. E no final, funcionou tudo, todo mundo sentou. Claro que você tem um problema ou outro, porque você está fazendo uma estreia de um restaurante, sei lá, de 200 lugares. Eu não lembro quantos lugares são. São em 180, né? Então, assim, você está fazendo... Você não está acostumado a botar 200 operações, sair 200 pratos, não sei o quê. Então, quando você abriu, mas funcionou tudo bem. Então, eu acredito que
essa mudança toda que vocês tiveram e que vocês acabaram transformando, que vocês vão contar aí, transformaram o limão numa limonada, como alguns outros, e eu já trouxe outras pessoas que falaram, melhorou para outros lados e foi estabilizando o que não era tão bom. Eu acho que é isso. E vocês podem até contar. Vamos pegar antes da gente entrar para essa transição do delivery, eu queria perguntar e falar um pouquinho. Vocês foram um dos primeiros, não primeiro, mas bem early adopter, né? Do takeaway. Lá já tinha, e é uma coisa que hoje muita gente está pedindo e está voltando. Naquela época todo mundo queria para pegar e sair. E vocês até botaram, era no canto esquerdo, no final lá do restaurante da Quitanda. E conta aí como é que foi a ideia. E nesse momento agora, a gente estava conversando, tem cliente pedindo para vocês trazerem de volta isso. Esse foi bem legal. Acho que no início, Cássio, quando a gente decidiu criar a loja do centro, a gente pensou muito no fluxo. Como tinha um fluxo voraz no centro, tinha trânsito de pessoas andando na rua. A gente basicamente imaginou um modelo em que pudesse, como o Johnny falou, o nosso consumidor, o nosso cliente, ele pudesse comer em 30, 40 minutos, ter 10 minutos para chegar de volta. E basicamente ali a gente falou, cara, a gente precisa montar uma coisa que não existe aqui no Brasil. E a gente precisa atender um público que tem mais pressa do que os 30 minutos. Porque o cara, às vezes, precisa descer e ele precisa comer rapidinho, e ele precisa comer rapidinho para poder desenvolver e voltar para trabalhar. Então, quando a gente montou o Grab and Go, que era uma geladeira linda, a gente colocou vários combinados com peso. A gente mesmo pesava. Então não Era tinha só valor retirar. fixo. Era só retirar e tinha no peso. Era como se você estivesse indo à loja, se servindo no buffet, com opções super legais e com etiquetinha com peso. Aí tinha lá as bebidas, etc., sem fazer aqui nenhuma propaganda. Não, mas pode falar, não tem grilo nenhum. E tinha lá as sobremesas, só que o legal disso eu acho que foi incrível. A gente pegou essa inspiração de uma loja de Londres, que é muito famosa no metrô, chamada Wasabi. É uma loja que tem muito fluxo metrô de Londres. E a gente achou que isso poderia funcionar no Rio. E a verdade é que poderia ter funcionado. Só não funcionou porque a gente canibalizou o nosso próprio negócio. Quando o cliente ele entrava na loja e ele via que tinha uma fila com um produto fresquinho, maravilhoso, cortado, que ele podia pedir na hora o nosso sashimi trufado, ele podia pedir direto para o sushi bar, ele queria ter esse cuidado, ele podia sentar, escutar aquela música, ele falou, não me importo de ficar um pouco mais aqui. Eu só não quero ter que pegar e levar porque eu não acredito. E tem um outro desafio, que é um desafio cultural, que é o desafio de que o brasileiro não tem esse hábito do grab and go com comida japonesa. Você vai no mercado, voltei do Japão em novembro, cara, você vai Porque o Japão, o chinês, o coreano, eles têm um monte de coisa dessa. Não, você vai... Pronto. Eu esqueci o nome do ovo do pronto. Ovo pronto, temaki pronto, o onigiri pronto. Assim, de 4 dias atrás. O que eu acho sinistro é que ele puxa uma cordinha, essas comidas lá na China, Japão e tal. Demais. E ele aquece a comida. O pessoal vai no trem, porque é o que você falou, o cara pega... Aconteceu, isso comigo. Ele vai pro trem, senta no você bullet, puxa a cordinha. Aí... Solta a cordinha Você não consegue segurar de tão quente, Cássio. É muito legal. É muito legal. Tem, assim, aquelas geladeiras de vending machine com o wagyu, com combinados prontos. E o brasileiro não tem esse hábito. Então, ali a gente decidiu... E o grab and go também, eu acho que só uma coisa... Acho que se o restaurante do centro fosse à la carte, funcionaria melhor. Sim. Porque o cara fala assim, cara... ele chega na loja, ele fala, puta, vou ter que sentar, chamar o garçom, pedir o prato. Como era self-service também... canibalizava ainda mais, porque o cara olhava e falava, pô, mas acho que dá tempo, vou pegar um prato rapidinho e tal, sei lá o quê. Exatamente. Então, acho que isso também foi... Se fosse um restaurante que não tivesse self-service, talvez o grab and go funcionaria melhor. Mas, enfim, de novo, tudo que a gente faz é tentativa e erro, a gente só sabe ir fazendo. É um bom ponto, você falou. A gente errou e errou rápido. Então, acho que em 5 meses, a gente abriu a loja em outubro de 2019, e aí no carnaval seguinte, um pouquinho antes da pandemia, a gente identificou que tinha um fluxo muito acima do que a gente estava imaginando. E a gente fez a reforma para tirar o grab and go. A gente vendeu para uma pessoa que tinha interesse e a gente aumentou a nossa capacidade. E aí foi uma grande virada de chave. É o que o João falou. Sim. A gente o tempo todo errar, tentativa e erro e errar mais barato. Naturalmente. Hoje quais seriam... vamos falar um pouquinho do hoje. Hoje vocês têm quantas unidades? Quais os bairros que estão? E o tipo, hoje é à la carte? Aí explica um pouquinho.
Essa você é melhor do que eu. Essa você sabe tudo. Cara, então, a gente, até ano passado, a gente fez um trabalho de rebranding nosso com a Plau. Aliás, abraço também para a turma da Plau. Os caras são muito feras, todo mundo. São fodas, cara. Rodrigo, Carlos, Aline, Ana Paula, todo mundo. E aí foi onde a gente começou a entender isso. Por quê? Que nem você falou, centro surge um Japa self-service. E aí, fruto da pandemia, né? Que na pandemia, quando a gente abriu o delivery, a gente percebeu que a maior parte dos pedidos começaram a vir de Copacabana na época. Tinha muito pedido vindo de Copacabana. E o Patrick, nosso outro sócio, tinha um Habib's em Copacabana que estava parado. A gente falou, cara, pô, vamos levar a nossa cozinha do Japa do Centro para a cozinha do Habib's. A gente adapta, leva nossos equipamentos e tal, porque a comida vai chegar mais rápida, mais fresca e grande parte do público está lá. Fizemos isso. E aí, quando a gente começa a ver ali que tem uma luz no fim do túnel na pandemia, né? Porque na época eu lembro, eu fiz aposta com um amigo meu, vai acabar em 30 dias. Aí depois, não, vai acabar em 6 meses. A gente nunca sabia quando ia acabar. Quando a gente viu que ia acabar aquele negócio, a gente falou, cara, a cozinha já está aqui em Copacabana, o público já está aqui, vamos transformar esse Habib's na segunda loja do Japa. E a gente faz a segunda loja do Japa. Fruto também, pode-se dizer, um pouco da pandemia, vaga o nosso ponto atual hoje em Ipanema, que era um TT Burger, ali na esquina da Maria Quitéria com o Barão da Torre, que a Barão da Torre, hoje, aliás, é a rua que tem mais restaurantes no Rio, né? Assim, acho que por metro quadrado, se eu não me engano. A gente acredita que ela é a rua dos restaurantes, assim como a Dias Ferreira é a rua dos bares, pelo menos para a nossa região. Vem ali a terceira unidade do Japa, só que pela localização em Ipanema, tal, porque a gente primeiro no centro, depois a gente falou, cara, agora a gente tem que fazer um negócio que converse mais com esse público, né? Vamos investir mais num cardápio à la carte, vamos fazer nossa loja preta. Até então, todas as nossas lojas, muita madeira, muita coisa clara. A de Ipanema vem mais pretona e tal. E aí vem uma terceira loja. Então, assim, centro com self-service, rodízio de Copacabana se destacou bem, o à la carte em Ipanema com uma loja mais preta. E aí, com essas 3 lojas, a gente brinca que vira uma chave onde as oportunidades começam a procurar a gente. Porque até então, a gente que tinha que... Ir atrás. Vamos, pô, isso aqui faz sentido, tal. Quando a gente pega uma esquina em Ipanema, o centro, que é um local que as pessoas que moram também nessa região todas trabalham, Copacabana, que tem muito fluxo, a gente começa a ser procurado, e principalmente pelos shoppings. E a primeira vez que a gente começa a ter uma conversa com o shopping, a gente teve uma conversa com a galera da Allos, a gente já vinha conversando com a galera da Multiplan, e a gente decide abrir a nossa 4ª unidade em Niterói. E aí é a hora que a gente começa a fazer esse trabalho com a Plau. Porque a gente falou, cara, o que o Japa está se tornando, o que a gente quer ser, né? Porque, pô, a gente quer focar no self-service, no rodízio de Copacabana, num à la carte mais refinado, num modelo onde a gente brinca que colocamos tudo de melhor dentro do shopping. E aí é a hora que a gente, atendendo muita gente, passa a tomar menos decisão. Porque quem decide é o seu cliente. Então, assim, às vezes a gente fala assim, a nossa marca é isso, a gente faz isso e tal. Só que, cara, a sua marca é o que os outros percebem de você. E a gente já tinha essa resposta, só que a gente não estava olhando. E a gente começou a olhar, fazer pesquisa, começar a botar muito dado nas lojas, começar a botar avaliação, tablets e tal. E vendo as vendas, a gente viu que as vendas do Japa começaram a migrar muito para o rodízio. Então, cada vez menos a gente vendia à la carte, cada vez menos a gente vendia executivo e tal, e as pessoas preferiam o nosso rodízio, enxergavam o nosso grande diferencial no rodízio. Apesar de termos um puta à la carte, um puta executivo e tal, sou parcial para falar, mas sou fã de tudo que a gente faz de verdade, a gente viu, cara, olha só, o Japa está se tornando referência no rodízio. E com a loja do Plaza, a gente gostou muito do shopping. Porque o shopping, como tudo, tem prós e contras, a gente pode falar de todos, mas ele te dá... Assim, o shopping, quando é bom, é muito bom. Quando é ruim, é muito ruim. Mas quando é bom, ele te dá umas seguranças e um apoio que na rua você está sozinho. Na rua você está sujeito a mais coisa. Sim. Na rua você está com a sua própria segurança. Na rua você que cuida de toda a sua parte estrutural. Não, o que vale mais a pena é o boleto, que é bem barato. Mas gera o valor. Ele gera necessariamente, ele entrega. Sim, só a título de dimensão aqui, você olha para o estúdio que a gente está inserido aqui, o nível de investimento, o nível do shopping que a gente está aqui no Parque Jacarepaguá, um negócio de louco, eu nunca tinha vindo. O Multiplan não dá ponto sem nó. Então, você vê o nível do lugar onde você está entrando, te dá uma certa segurança. A 6ª loja que a gente está abrindo é a loja
também inserida dentro De shopping. de shopping da Multiplan, no Anália Franco, nossa primeira loja de São Paulo. Então, a gente vai... A ideia é a gente, de repente, ter um estúdio lá em breve. Ah, é? Opa. Lá no Anália? É. Que maneiro. Vamos estrear lá, hein? Pode ser, Vai pô. junto lá. Quando que vocês A gente estão? abre O nosso, agora, dia não, 24. o nosso vai ser um pouquinho depois de vocês. 24 de junho. Vambora. Desse ano. Vai ser muito legal. Eu vou tentar estar lá. Mas aí, só para concluir rápido Por favor. aqui. E aí, a gente entende isso. A gente, e junto com a turma da Plau, também começou a fazer todas as provocações, que a galera acha que um rebranding é só você mudar o logo. O logo acaba sendo a parte final, né? Ou a parte mais... Na verdade, assim, a parte inicial que você talvez pegue isso para poder fazer. Tem todo o outro... É o estudo essa da outra marca, parte né? que você está falando. E aí a gente viu, e aí a gente começou a ter uma certeza de, tipo assim, cara, vamos focar no rodízio, vamos focar nos shoppings e vamos focar nessa experiência que a gente criou aqui. E é quando a gente abre a nossa 5ª loja do Barra Shopping com essas certezas já. Então, a nossa loja do Barra Shopping, a gente fala que é a que melhor transmite quem a gente quer ser hoje, porque foi a loja que a gente já abriu Com a essa ideia certeza. concebida, E né? com essa visão. Total. Então, assim, hoje a gente está com 5 lojas, a gente tem essa vontade de crescer nesse mercado, tem esses nomes em inglês, né? Mas que nem o McDonald's é fast food, o que a gente faz, a gente fala que é casual dining. Então, assim, acho que o mercado de casual dining hoje no Brasil tem muito espaço para o japonês, a gente acredita muito no japa, e a gente está buscando os bons shoppings, e os bons shoppings vêm com as boas administradoras. Então, a gente está agora indo para uma 6ª unidade no Anália Franco com a Multiplan, e a gente vem para mais uma unidade na Barra, porque a gente no início viu... no Recreio, no Vogue. no Vogue Square, porque a gente viu que o público da Barra também é muito fã. Mas porque lá no bar está enchendo e houve demanda, ou porque você viu que tem que separar o público um pouquinho mais do outro lado que a galera tá pegando? O que... Cara, eu acho que é porque a Barra é muito grande. A Barra tem muito impressionante. público. Porque assim, a gente às vezes... Impressionante. A gente que tá ali, Leblon, Ipanema, Gávea, Jardim Botânico e tal, são vários bairros pequenininhos. Sim. Cara, a Barra é maior que todo mundo junto ali. Esquece, não Então, tem. assim, eu acho que o movimento no Barra Shopping vai continuar igual e tem mais demanda ali. Você vai acabar pegando o pessoal que... É porque ela é meio setorizada. Apesar dela ser grande, o pessoal... no Recreio, eu tendo a ficar mais no Recreio. Na Barra, eu tenho o miolo. Sim. E eu ainda tenho a galera do Jardim Eu acho que Oceânico. é um passaporte recíproco, né? Sim. Um que mora no finalzinho do Recreio não quer ir pro início da Barra. Isso aí. E vice-versa. Exato. Então, acho que você tem como setorizar e tem como abrir um espaço. É, né? é o que você está falando. A loja vai É ficar linda. linda, Zona, linda. é porque Zona Sul, dependendo, 3 bairros lá, dá, vamos dizer, o Recreio. Ou até mais. É isso. Sim. Então, você vai É isso. adequando a dimensão do que você quer e do público. Vocês já acertaram a parte de marca, de público. Agora é dividir os CEPs. É isso. Exatamente. Então, vamos falar de números agora. Números. Ih. Eu queria... Você falou que tá com 5 unidades, tem mais 2 para abrir, uma na Anália Franco e uma no Vogue Square. Correto? Exatamente. Então, hoje eu queria... hoje, qual seria a média de refeições que você faz e como é que estaria o faturamento? E eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Todas as lojas são de vocês ou existe vontade de franquear? Posso responder essa e você responde os números. Tá bom. Cara, eu tenho muita vontade de franquear. Possivelmente esse dia vai ser o dia que eu vou sair do negócio. Tem chance nenhuma disso acontecer, Cássio. Esse nosso negócio, ele, na nossa visão, não é muito franqueável. A gente entende, na verdade, estou olhando para uma série de franquias aqui, e a gente acha, essa é uma convicção nossa, de nós três, de que o modelo de franquia ele funciona principalmente quando você tem um produto que pode chegar quase pronto ou pronto, e no máximo você tem uma finalização e você não dependa necessariamente de manipulação dentro de loja ou dentro de quiosque. Por muitos motivos. São poucos os franqueados que são diligentes com o que tem que ser feito. Então, eu acho que a gente acredita muito que esse nosso modelo que a gente está fazendo é um modelo que pode ser conduzido por operadores, mas não necessariamente por franqueados. Então, eu acho que a franquia dentro desse nosso negócio, como tem uma série de linhas de negócio, uma variável imensa para a gente pensar aqui dentro, não sei se é o melhor caminho. A gente gosta de lojas que sejam grandes, que sejam
lindas, que tenham expressão e que possam... Isso vai tudo contra as franquias. Vai contra as franquias. Não, vai por nosso causa de sentido. dinheiro, porque você tem que fazer um investimento maior, porque a franquia é a galera que quer botar dinheiro e retorno. Ainda tem uma outra coisa. E quem tem... Eu poderia dizer que o negócio de vocês é quase um negócio de propósito, né? Sim. Mais do que o dinheiro. Porque aí você começa pensando num todo em entregas e não tanto no dinheiro. Claro que todo mundo pensa no dinheiro, não existe não pensar no dinheiro. Mas Claro. existe você querer entregar aquilo que você definiu. O serviço, o ambiente, a qualidade, e isso tudo. E na franquia, não desmerecendo, mas você acaba tendo uma velocidade em algumas coisas que a pessoa não quer esperar tanto. Às vezes, o tempo de maturação e as outras coisas Sim. que você pega num negócio como o seu e passa por um de franquia, eles são diferentes. Até as pessoas pensam diferente. Então, eu acredito que talvez seja um dos motivos também. Posso só fazer um acréscimo antes Claro. de você falar dos números? Eu comecei a empreender, Cássio, como alguém que pensava, realmente tinha convicção, como mais moleque, que o sucesso do negócio estava atrelado ao número. Mas, na verdade, ao longo do caminho, o que eu vim percebendo é que, na verdade, o grande êxito de tudo isso é no legado e nos relacionamentos que você constrói ao longo da tua vida. Para mim, é sobre isso. Então, assim, franquear, além disso, tem um impeditivo financeiro. É muito caro montar uma loja do Japa. Construir tijolo para uma loja do Japa custa hoje 7, 8 milhões, pra você ter ideia, na média. Então, é muito difícil você arranjar pessoas que estejam dispostas a investir a quantidade de dinheiro que precisa para ter esse nível de retorno, ainda que o retorno aconteça. Mas a gente acha que esse é um negócio que a gente pode se espelhar, e tem alguns operadores no Brasil, como Outback, Coco Bambu, e outras marcas que são muito legais, que a gente pode entender como funcionam e a gente replicar o sucesso. Sim. Cara, assim, eu vou falar os números, mas acho que antes assim, os números, a gente não se apega tanto a eles de uma maneira objetiva. Então, assim, a gente não tem... Assim, Ego. Talvez ego, mas a gente não tem nenhuma pretensão, tipo assim, caraca, eu quero atingir tal, eu quero atingir tal, eu quero atingir Sim. tal. Eu acho que, assim, hoje a gente olha muito mais, cara, onde tem espaço pra gente crescer, onde a gente quer ir, onde a gente pode fazer. Sim. Dentro também, a gente brinca que a gente é acelerado, mas não tem pressa. Sim, super. Então, se você tem muita pressa também em acelero de fazer as coisas, às vezes você pega um dinheiro que você não tem maior do que sua capacidade e você acaba ali deixando o seu negócio com mais risco do que já é ter um negócio no Brasil. Hoje o Japa está atendendo, assim, vou falar números redondos por alto, a gente atende mais ou menos 40 mil pessoas por mês e a gente tem a meta de chegar no final desse ano já faturando 100. É o que a gente quer. 100 milhões. Sim, com todas as nossas lojas, com os nossos eventos, porque a gente tem uma área de eventos que a gente faz evento em casa. A gente tem as nossas barcas, o nosso Japa em casa, o nosso rooftop. Então, assim, se você quer barca, a gente produz na loja mais perto da sua casa e entrega. Mas isso tem uma área específica. Uma Fala área um pouquinho específica. pro pessoal como que o pessoal entra em contato. Ou, Esse, como é posso que... puxar essa esse aí? é o cara dos eventos. Só um último posicionamento. Como é que a gente quer crescer? Hoje, o que a gente busca são shoppings de primeiríssima prateleira. A gente sabe que não são muitos no nível Brasil, mas a gente busca esses shoppings porque a gente entende que, ainda que o boleto seja muito mais alto do que a média, eles vão também te gerar um retorno maior do que a média. Sim. Então, Porque o público também é maior do que a média e tudo puxa para isso. E para dar as mãos ao nível de investimento que se faz numa loja, é o que nos parece fazer mais sentido nesse momento. Falando sobre a linha de eventos, a gente estava falando, vindo para cá, inclusive, de como de como é importante como gestor. Você, basicamente, eu tive uma reunião ontem que eu estava sugerindo para uma pessoa com quem a gente trabalha que, na minha visão, eu acho que o gestor ele tem duas grandes missões mesmo. Eu acho que... E o gestor pode ser de cada área. Ele tem que cuidar, óbvio, do que está dentro da alçada dele. Ele tem as funções do dia a dia, ele tem que administrar o que ele está se propondo a fazer dentro do nível da empresa. E ele não é um bom gestor se ele não formar um líder, se ele não formar novos sucessores. Porque, na sua ausência, você não tem a quem recorrer. Nas suas férias, você não fica seguro. E a gente precisa ter gente para dar as mãos e conversar, dar porrada e receber porrada, e trocar muito. Então, essa linha de eventos foi um excelente ponto que você trouxe, Cássio. Ela era uma solução e um problema. Ela era uma solução porque a gente amava fazer os eventos, mas ela era totalmente concentrada em mim.
Então, eu respondi o cliente 1h, 3h, sábado, 10 da noite, a gente estava jantando, eu tinha que sair da mesa. Não posso... Casamento. Aí, casamento, meio do cliente, tinha que montar uma proposta, pegava meu notebook. Às vezes eu tinha que ir de mochila para festa para poder fazer proposta de evento, sério. É que agora desenvolveu o Canva. Mas isso antes de o Canva, há 2 anos atrás, era o caos na vida. O caos. E o que a gente veio aprendendo é que, normalmente, quanto mais energia você coloca num projeto, mais desempenho ele vai ter. Então, hoje a gente tem a Mônica, que é uma das pessoas mais brilhantes com que a gente já teve. E ela desenvolve muito bem essa área de eventos. A gente mapeou. Hoje a gente está fazendo, por mês, uns 15 a 20 eventos por mês, considerando aí barcas e a gente tem um rooftop na loja de Ipanema, que é lindo, então dá para fazer, enfim, dá para fazer aniversário, lançamento, noivado, lançamento, a gente faz palestra, etc. E a gente acha que essa linha de eventos vai ficar ainda mais imensa. A gente está esperando que esse ano a gente vai fechar mais ou menos com 30, 35 eventos por mês. Você está falando de quase 400 aí no ano. Então, é muita coisa, é muita gente. Tem um mercado que as pessoas ainda não acharam para o japonês e para evento em casa para o pessoal de high ticket, assim, de ticket médio para alto. Só que é o que você está falando. Aí você tem que ter uma entrega Sim. Que eleve o nível também, porque as pessoas diminuíram um pouco da saída em alguns lugares, mas ela gosta daquele lugar. Pô, eu gosto. Eu vou pegar um exemplo que até aconteceu aqui e aconteceu com outros que eu compartilhei, que foi o... Como é que é o nome dele? De qual tema? Não, do restaurante. Aquele que ficava onde é a churrascaria do Barra Shopping. É Fogo de Chão? Fogo de Chão? Não. É Fogo de Chão. Fogo de Chão. Era o do Leblon. Como é que é o nome dele? Era o CT, não? Era Não. o Chelami, Martin? Não, Mas era o restaurante de qual culinária? Portuguesa. É o que depois foi pro lugar do... O Gajos de Ouro, Antiquários. 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 Isso. Ah, O que acontece? O Antiquários, a gente tinha algumas pessoas da Globo e pessoas famosas que comiam no Antiquário. Depois de um tempo, eu fui saber que eles tinham um restaurante pequeno realmente, só que as pessoas pediam muito serviço em casa. Por quê? Porque tinha essa demanda e não queria sair tanto. Só que hoje, você vê, tem muita gente que tem operação, mas o cara não tem mão de obra, que nem você está falando, para ele dar vazão a esse evento. E eu convivo com uma quantidade de gente razoável. Então, assim, eu vejo, tem pai de amigo meu que fala assim, não, eu não vou fazer. Eu vou fazer o aniversário do meu sobrinho, não sei aonde, em casa. Sim. Só que ele leva tudo para casa. Ele leva todo, ele quer sentir aquela emoção, aquele todo o ambiente que ele tem em outros lugares. Aí o pessoal fala, pô, mas a galera não paga. Não, paga se você entregar a expectativa do cara. Ele não paga assim. Eu não vou pagar por uma barca sem nada e virar as costas. Eu vou pagar o preço de um evento. Aí ele não vai pagar. É isso. Mas existe esse mercado e, assim, poucas marcas estão se atendo a isso. Uma ou outra faz... A galera pegou uma área de evento, você vê aí Seu Vidal. Aí eu vou ter um monte. O TT, o pessoal já teve aqui num outro programa, não comigo, com outra pessoa, fala que tem muito. Sim. Eu conheço alguns. Só que cada um vai atrelando o seu público, ou a sua área, ou evento, ou festa, ou coisa assim. Então, assim, eu acho que é um mercado que está crescendo. Nem todo mundo enxergou. Não é de hoje. Então, assim, ele está amadurecendo cada dia mais. Sim. E eu acho que vocês estão alinhando a expectativa nesse sentido. Sim. Eu acho que, Cássio, existe uma questão muito, muito presente na vida de qualquer empreendedor, que é a vontade de continuar empreendendo. É uma cocaína esse negócio. Porque você quer consumir o tempo todo. E a verdade é que, quando você está começando, ninguém olha para você. É normal. Tudo você tem que escalar um Everest. Você tem que implorar, você tem que dizer quem você é. E você acha que você é alguém, mas você não é ninguém. Então, as pessoas têm que acreditar em você, você tem que vender o teu sonho e alguém tem que comprar teu sonho e falar, vou te dar uma oportunidadezinha aqui. E aí, ao longo do tempo, o que a gente também veio maturando é que a falta de foco também é um problema na vida do empreendedor. Porque o cara, quando abre um restaurante e, eventualmente, esse restaurante funciona, qual que é o caminho natural? Abriu o segundo. Abriu o segundo. Aqui o cara fala, o cara abriu um sushi que funcionou muito bem, agora eu vou abrir um italiano. E ele acha que marca é um negócio que você cria em um segundo. E é o exato contrário. Marca talvez seja o maior intangível
de valor que você vai conseguir fazer na vida. Porque você contar uma história do nada, você tem que contar, você tem que ter um super storytelling, você tem que ter um super produto, e você tem que criar uma comunidade para as pessoas entenderem que o que você está falando faz sentido. Então, na nossa visão, a linha de eventos ela virou um produto à parte. Em vez de a gente olhar para o lado e falar, vou abrir uma hamburgueria, vou abrir uma peixaria, vou fazer qualquer outra coisa, a gente falou, o que dentro do Japa a gente consegue espinofar, manter e criar uma linha, um outro braço que converse com o que a gente já faz. E aí o negócio ele ganha muito mais tração, porque aí você tem uma marca. Não, concordo. É o que você falou. Você abriu um negócio dentro de um negócio. É isso. Acaba que... Eu acho que tem até mais negócios para abrir ainda dentro do mesmo negócio. Porque, assim, a gente vai vendo que o mercado próprio japonês, você pode criar um Japa Fest ou alguma coisa de coisas dentro dele que você vai andando, é o que você falou. Só que a maioria do pessoal realmente tende ou abrir outras unidades, ou fazer um grupo, ou trabalhar isso. Mas depende muito do que você falou, de mão de obra também. E de querer estar lá. Porque você acaba abrindo uma segunda unidade, você divide o trabalho. Aí você a antiga, ela já gira. Então, tu vai dar o quê? Preferência nova, né? Tu vai falar assim, pô, aquela lá já o Johnny toca, não sei quem toca, já tá faturando, pô, vamos abrir outra. Tu tem que jogar a força toda para ela. E aí, às vezes, tu dá uma bambeada nos outros. Se você não tiver muito bem estruturado, que é o que a gente vê que acontece no mercado de food service, porque todo mundo acha... Food service é quase igual futebol e publicidade no Brasil. Todo mundo acha que pode dar um pitaco. Então, assim, não é isso? Com certeza. Alguém deve chegar... A galera deve, pô, você podia... Porra, isso é um você problema. deveria transformar isso aqui, não sei aonde. Cara, eu tava falando isso, só te interrompendo, eu tava falando isso com a Rafa anteontem. Aliás, acabei de ficar noivo, um beijo pra minha noiva aí, Rafa. Esse cara sabe. Fazendo a propaganda, vai lá, faz a propaganda. Ele sabe tudo. Mas eu tava... Porque a Rafa já tava... Vou te expor aqui. A Rafa já tava começando a ficar estressada. Pô, tá todo mundo já perguntando quando vai ser a data do casamento, onde vai ser o casamento, querendo dar pitaco em casamento e tal. Aí eu fiz um paralelo com isso. Eu falei, amor, deixa eu te falar. Cara, concorda e acha tudo legal. É a melhor coisa. Porque, cara, não adianta... Porque, o que eu tô dizendo? O Japa, que nem ele falou, todo mundo quer dar ideia. E as pessoas dão com animação. Então, tipo assim, eu vou jantar com os amigos, eles sempre têm alguma ideia. Tipo, pô, por que você não faz esse prato aqui? Pô, por que você não tem uma bebida que sai fumaça? Cara, você já pensou em fazer um takeaway, um grab and go e tal? Todo mundo dá ideia o tempo inteiro. E, assim, mas você tem que estar aberto a receber as ideias e saber receber. Senão, você vira o chato também. Mas, assim, eu acho que a gente tem um negócio nosso que a gente fala que, cara, reunião que a gente faz de brainstorm e tal, é para dar todas as ideias do mundo. Que não existe ideia ruim. Porque dessas loucuras sai uma boa. Mas só tô brincando aqui porque, cara, você tem que saber aceitar numa boa, senão você fica louco. Porque, de fato, todo mundo é pitaqueiro. Não, porque realmente acontece. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que me chamam, que eu agora até tô numa disputa para baixar meu peso, mas eu sempre vou muito ao restaurante, almoço fora toda hora, então eu vou muito lançamento. Aí os caras, porra, fala aí. Eu vou realmente para... Não que eu vou para esculachar, não é esculachar, mas é contar a realidade dos lugares que o cara quer realmente. E aí o que você fala... Só que quando você passa a ter uma operação, você teve alguma operação de comida, e aí você começa a analisar um outro lado que não é só esse da felicidade de botar um prato. Sim. Hoje em dia, quando o cara fala... Quando eu vou falar com alguém assim, porra... bota o prato da fumaça. Aí eu já penso assim... Puta. Não, eu fico assim... Quantos pratos você serve por ciclo? Aí tu... 100. Aí tu... Caralho, mas pro cara fazer 100, ele tem que fazer 100 fumaças. Exatamente isso. Ele tem fumaça para lavar e depois para ver isso. Quantos pratos igual ele, se ele tem? Exatamente isso. É um cara só que faz a fumaça ou não é? Qual tipo de fornecedor é? E aí você começa a ver que é igual a gente tá falando. Nem todo mundo tem noção, mas você pegar um restaurante... francês, guia de Michelin e tal, quando você senta, todos os pratos têm que vir igual. Sim. Isso não é muito normal de acontecer em muitos restaurantes. Então, o pessoal não vive isso. E eu vivi isso agora num encontro que eu tive, dos caras estarem 150 pessoas sentadas e todo mundo pediu junto. Só que, irmão, o cara esqueceu
que ele tinha que servir 150 pratos. E na hora não deu, porque você não está preparado. Não é qualquer restaurante que... Por isso que restaurante muito foda de guia de Michelin não consegue ter 300 mesas. Sim. Você não tem nem 300. Então, as pessoas, elas não olham isso, é o que você falou. Ela tem um negócio de assim, ela acha que vem só aquele prato para você e ela não imagina que tem toda uma operação por trás. É igual eu falei de futebol, porque o cara olha e fala assim, porra, tu tinha que botar aquele zagueiro. Exatamente. Mas tu tá vendo o cara treinar? O cara, todo mundo é pitaqueiro demais. É isso. E eu acho que... Mas se tu entra no jantar só e faz essa sua cabeça, é porque você é empreendedor. Exatamente. Mas você vira o cara que na hora que o cara fala assim, pô, bota fumaça, você fala assim, deixa eu te explicar. Você sabe que eu vou ter que ter um novo fornecedor de fazer o cara vai vir fumaça, vou ter que fazer uma produção só de fumaça, tal, sei lá o quê. Eu vendo 100 pratos por dia, vai vender um prato. Não, e ainda tem... E ainda pior de... Assim, não pior de tudo, mas... Ainda tem assim... E o custo? Ele se paga ou não se paga? Que aí também tem coisa que você faz assim... eu posso fazer isso para me dar o luxo de criar um brand ou alcançar alguma coisa. Mas tem coisas que você fala assim... Pô, é inviável. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Pô, vamos botar... Que eu já vi alguns fazer. Vou botar uma geladeira com wagyu. Uhum. Fazer uma carne maturada. E tal. Aí o cara foi... Não, quanto é a geladeira? 35 mil, sei lá, 40 mil. Botou. Aí botou as carnes. Aí passa um mês, o cara, caraca, vende uma por mês. Só que quanto tu tem de carne, quanto tu botou lá? Aí vem o sócio financeiro, que sempre tem um, né? Não sempre tem um? Aí o cara olha e fala assim, porra, maluco, tu tá maluco. Tu botou 100 mil reais ali, tá parado, girou um negócio. Se tivesse girando, seu primeiro tá contigo. Exatamente. Mas como não tá girando, aí o cara, porra, mas tu botou 100 mil ali, eu faço outra operação. Então... não é simplesmente você fazer a ideia. Você tem que botar lá uma operação. Aí, quem tem mais de uma casa igual a você, aí tu bota numa casa, funcionou, as outras casas os caras pedem. Então, a gente vai virando uma engenharia que ela é complexa em todos os lugares, não só nisso. É isso. Eu acho que isso que acaba, não é que ninguém queira fazer. Saúde. Não foi. Então, eu acho que é esse ponto. Olha pra luz para ver se não... Esse ponto que eu acho. Mas, pegando esse lado, tem os eventos. E uma outra pergunta é, sem ser essas duas unidades que a gente falou, qual a imaginação de vocês de crescer? Vocês têm vontade de crescer mais fora do Rio? Tem um planejamento para isso? Como é que está esse namoro aí com outras cidades? Porque no Rio funcionou muito bem. Sim. E pode-se dizer que vocês estão bem estabelecidos e bem posicionados. Uhum. Posso fazer só eu acho que essa tua pergunta, a gente pode ir para os dois lados. O João fala um pouco dessa pretensão. Eu só queria começar dizendo o seguinte. A importância que tem a comunicação de uma marca e que o óbvio precisa ser dito várias vezes. Então, às vezes, quando você lembra da Apple, o que você lembra? Você lembra de inovação. Você lembra da Nike? Cara, esportividade. Você sempre tem one brand, one message. O que o Japa quer ser? Um rodízio com cara de à la carte. A gente não tem outra pretensão. Então, a forma como a gente vai crescer, ela diz muito respeito ao nível de recepção que a gente vai ter na nossa loja de São Paulo. A gente está com excelentes impressões, a gente fez um super estudo de lá. E a gente acha que é uma região que está em super desenvolvimento, que é o Anália Franco. Tá, porque lá ela seria classificada com a Zona Oeste de São Paulo. Não. A zona é como se fosse a Barra. A nossa Zona Oeste. Exatamente. Então, ela realmente ela tem um fluxo grande de gente e o shopping fica muito cheio. Sim. Então, por mais que a gente, no Rio, tenha uma cultura de shopping, a gente tem praia. É isso. Então, o shopping aqui, ele enche, mas não enche igual em São Paulo. Terça-feira à noite, eu fui em alguns shoppings lá. Terça-feira à noite, você pega a praça igual essa nossa, ela tá cheia. Você não tem lugar para sentar. Então tem esses lados de São Paulo que eu acredito. Só que aí tem uma outra coisa, que é o quê? Você tem o lado que São Paulo tem muito mais restaurante. Sim. Mas é o que você está falando. Como você tem uma identidade e um pensamento de propósito muito direcionado, eu acho que, no caso de vocês, isso não muda nada. Porque você está indo com um produto que talvez não tenha lá, que não estão pensando igual você. Muita gente pensa o quê? Quero vender um rodízio barato, quero girar a casa, ou quero atender mais gente por hora, sei lá. Você está com um foco direcionado num padrão que você criou
e num negócio. E eu ainda acho que com o Anália Franco, eu estou sabendo agora, a gente nem falou isso antes, eu acho que você vai ter uma surpresa em outra área, que é a área de evento em São Paulo. Que aí falaram sim, isso pra gente, muito legal. esse mercado, eu acho que ele... Eu vou falar uma coisa que eu vou cobrar depois para você. Quando você gravado. voltar. Ele vai faturar mais do que o restaurante. Que isso. Eu aposto aqui, se você quiser. Se Deus quiser. Você tá... Eu aposto porque... Tomara que você esteja muito certo. Não, eu tô... Assim, você abrindo do jeito que você está abrindo, você vai fazer a loja do jeito que você está fazendo. O que vai acontecer? São Paulo tem muito evento. Muito mais evento que o Rio. Muito é tipo 3, 5, 10 vezes mais. E lá tem... Pô, galera, vamos fazer um jantar aqui em casa, vamos fazer isso? Então, assim, se você está imaginando fazer 35 no Rio, eu chuto que lá você vai fazer uns 70 eventos. E a proporcionalidade de São Paulo é outra. Pensa que o Rio tem mais ou menos, no estado, até 11 milhões de pessoas. São Paulo tem 40. Lá você vai ter um pouquinho mais, talvez seja o quê? Eu vou ter uma logística diferente, porque tem as cidades no interior que talvez de início não vai conseguir dar vazão, porque você pega Campinas, você pega essas cidades, São José do Rio Preto, que é 4 horas, eu acho, São Paulo. São cidades que têm muita pujança, tem muito mercado, e às vezes ele quer uma marca de fora, porque ele já tem a marca local. Então, às vezes, eles estão procurando coisas diferentes. Então, acho que nesse ambiente vai ser uma transformação para o Japa da Quitanda, eu acredito. Com a pouca... Eu vou pegar esse teu corte aqui e vou reverberar, vou patrocinar, vou fazer tudo, vou gravar e vou olhar todo dia. Se Deus quiser, você vai estar certo. Não, eu estou falando porque eu conheço um pouco... Eu vivo um pouco em São Paulo, um pouco no Rio. Então, a gente acaba tendo experiências e a gente vem falando isso. Por mais que a gente goste do Rio, todo o programa aqui eu faço esse embate da gente deixar o empreendedor no Rio, fazer uma força aqui para não só ir para São Paulo, mas eu acho que a gente tem um caminho também, uma obrigação de tentar fazer o quê? Imprimir nossas marcas em São Paulo, porque a galera vem muito para cá. Então, a gente também tem que começar a levar as nossas coisas para outros estados. Porque para mostrar isso, o pessoal já sabe, porque eu digo muito que o carioca lança tendência. Só que para você solidificar, você precisa da indústria paulista, que é o quê? Que é o motor que movimenta. Hoje, São Paulo, se não me engano, ele é 30% ou 40% do PIB nacional. Então, é só você pegar um cálculo básico e fazer isso. Sim. Só que tem mais concorrência, é o que a gente está falando. Mas se o cara tem... Vamos lá, vocês têm qualidade, vocês têm preço, vocês têm adequação, vocês estão transformando o brand no que vocês querem, posicionamento, não sei o quê. Você faz isso tudo, o que vai faltar? Vai faltar o quê? O público. Lá tem o público. Então, assim, vocês estão entrando com uma marca boa, multiplano, não sei o quê. Então, assim, vocês, teoricamente, estão praticamente tudo alinhado. Sim. Por isso que, na minha visão... E o evento, eu acho que vem para coroar, que é uma coisa do mercado que a gente tem discutido. Não só evento no japonês, mas evento em geral. A nova geração, ela está procurando, às vezes, evento. Ela não quer ficar num lugar fechado. Então, ela quer o quê? Um dia eu vou lá no Japa da Quitanda, mas, pô, se eu puder reunir meus amigos, eu chamo o Japa da Quitanda e tá. Que antigamente não tinha isso. Quase marca nenhuma queria fazer esse movimento de gasto de tal, e o público também não queria pagar o extra. Eu acho que a gente, na transformação que veio dessa geração atual, ela passou por isso. Então, hoje o público está disposto a pagar mais caro. Ele quer um serviço personalizado. Ele quer coisas que você faça para ele. Então, nisso que eu acho que vocês têm um caminho gigantesco em São Paulo. Que vamos. Bora. Ele queria saber um pouquinho, acho que ele tinha falado da expansão, como é que ele imagina. Da ideia de mapear, sem ser... Claro que São Paulo agora vai ser mas qual a ideia do mapeamento de Brasil ou de outros lugares, ou interior do Rio, ou coisas assim que vocês têm? Cara, eu acho assim... A gente, ano passado, acho que a gente visitou mais de 50 shoppings. Porra, foi bizarro. Pelo Brasil. A gente fez viagem com a turma da Multiplan, com a turma da Alus. A gente foi pro interior, a gente foi sozinho. E aí a gente começou a brincar, né? Que depois do 20º, depois do 30º, cara, você vai ficando meio hipnotizado. Porque, de certa maneira, aí vamos chutar... 70% das lojas são as mesmas. Então, assim, você vai em São Paulo,
Aí você vai em Curitiba, aí você vai em Goiânia, aí você vai em BH, aí você vai no Rio, aí você vai falando, cara, todo shopping tem essa, todo shopping tem essa, todo shopping tem essa, todo shopping tem essa. Então, assim, uma coisa que a gente começou a perceber é o mercado brasileiro, os estados são diferentes entre si, claro, mas ele não é muito diferente no modelo de consumo, principalmente dentro dos shoppings. O mercado brasileiro, acho que assim, quanto mais estados você se prova capaz, maior é a prova de que você é capaz do Brasil todo. Então, assim, hoje a gente acredita, e de novo, São Paulo vai ser mais uma comprovação, um terceiro estado vai ser mais uma comprovação, mas a gente sonha que tem espaço para o Japa no Brasil, assim como tem todas essas marcas que estão aqui nessa praça de alimentação estão no Brasil, as marcas que estão nas praças que é a Jordânia normalmente são marcas que estão no Brasil inteiro, então o Outback está no Brasil inteiro, o Coco Bambu está no Brasil inteiro, o Camarada Camarão está no Brasil inteiro, o Madeiro está no Brasil inteiro. A gente acha que existe espaço. Mas Nineto, muita gente. Só que cada estado novo que você vai, é tudo novo de novo. Sim, é isso. Então, não necessariamente seus fornecedores daqui vão conseguir te entregar não só produto, como às vezes obra, a mão de obra. Você não tem a cadeia de boca a boca e as redes de conexões que você já criou na sua cidade. Você vai ter que criar uma nova e tal. Então, a gente acredita que tem espaço em todos os estados. A gente acha que a gente tem que se provar um de cada vez. E a gente acha que toda vez que você vai para um novo estado, antes de você ir para um terceiro, digamos, a gente está indo para São Paulo agora. Antes de a gente ir para um terceiro, cara, a gente tem que explorar um pouco São Paulo. Porque não adianta eu ficar tendo esse custo de conhecer tudo novo de novo para abrir uma loja em Goiânia, em BH e tal, sendo que aquele estado pode oferecer 10, 15, 20 lojas para a gente. Então, acho que agora, para os próximos 6 meses, os próximos 6 meses a gente está focado... Tô brincando, mas a gente quer explorar bem São Paulo antes de pensar no terceiro estado. Tem uma coisa legal, Cássio, assim... Muita gente, a gente tem conversado com muita gente sobre restaurante, muita gente mesmo. E o curioso é que a gente sempre se auto-sabota em vários momentos e a gente se autocondena por não ter feito tudo o que a gente achou que a gente poderia fazer para abrir uma loja. E aí, nessa loja de São Paulo, você vai me perguntar, Patrick, mas como é que você treinou essa galera? O que você fez? É um pouco do que o Johnny estava falando. Existe um negócio chamado Curso São Paulo pra gente. O Curso São Paulo hoje, para eu abrir a loja do Vogue, a gente consegue treinar os nossos novos colaboradores dentro das lojas e a gente consegue fazer integração dentro do escritório, onboarding, a gente consegue mapear a rotina e a jornada dele. Em São Paulo, não. Cássio, a gente está desde janeiro com mais de 25 pessoas nas lojas contratadas, pagando transporte, hospedagem em hotel e treinando essas pessoas. 25 pessoas é mais ou menos 30% do quadro que a gente vai ter lá. Mas são as pessoas em quem a gente está confiando que vão fazer diferença para o nosso crescimento lá. Claro que a gente vai levar o nosso time de base, pelo menos umas 15, 20 pessoas do Rio, para passarem um tempo lá. Mas a gente investe muito em gente, em treinamento. Você vai me perguntar, vai dar certo? Cara, a gente vai fazer de tudo e a gente tem feito de tudo que a gente pode para poder dar certo. A gente está muito confiante com a loja de São Paulo. Então, eu aproveitei e pensei aqui. Vocês falaram que um diferencial é o rodízio com cara de à la carte, não é isso? O que seria esse conceito para o pessoal entender um pouquinho mais? Quem ainda não foi, faz o teu pitch para ir no Japa da Quitanda. Porque, assim, você olha o que é a qualidade, é a diferenciação de prato. Porque o que a gente vê? Às vezes o rodízio, o cara bota, generaliza os pratos, mas os pratos foda ficam no à la carte. Então, assim, explica um pouquinho esse encantamento. Tá bom. Eu vou falando um pouco, você vai falando um pouco. Cara, rodízio cara de à la carte é o seguinte. E a gente, nós dois, e o Patrick também, acho que a maioria das pessoas que gostam de japonês, ainda mais quando você é mais novo e tal, você adora em rodízio, né? Porque você quer comer muito. Não, é porque você quer dar prejuízo ao dono da loja. Quer dar prejuízo. Perfeito. Exatamente. E a gente sabe que os rodízios, na maioria das vezes, o sashimi é 1/3 do tamanho. Mas como você está pagando para comer à vontade, você pede 3 vezes a quantidade. Então, assim, uma primeira coisa que a gente sabe hoje, que a galera enxergou o diferencial, mas que a gente fez sem pensar, é que desde o primeiro dia a gente falou para a galera, o sashimi do rodízio vai igual ao da à la carte, o roll do rodízio vai igual ao da à la carte, o sushi do rodízio vai igual ao da à la carte. Não é para botar mais arroz no sushi do rodízio, não é para botar tamanho menor no sashimi do rodízio, não é para fazer um roll com menos recheio.
é para ser igual. Então, quando a primeira coisa que o rodízio com cara de à la carte, que a gente sempre falou, é que a gente se preocupou com a entrega ser igual como se o cara tivesse à la carte. Exatamente. Entendeu? Vai vir o mesmo tamanho. E aí, é aquele negócio que você falou uma coisa que eu gostei, que foi, cara, se você entrega valor, o cara paga. Sim. Então, uma coisa que a gente fala, que a gente tem lá o 1, 2, 3, 4, são os 4 pontos do rodízio com cara de à la carte, um deles é o acessível. Aí a galera fala, porra, mas R$159 é acessível? Eu não tô falando que é barato. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a culinária japonesa é uma culinária que é muito fácil ser cara. Então assim, se você vai num restaurante japonês, aí você tá lá com um amigo, tá lá com sua mulher, ela fala, nossa, quero pedir essa dupla de vieira. Aí, puta, tá bom, pode pedir, R$80. Nossa, adorei, vamos pedir mais uma? Mais R$80, 60. 160. Então assim, o japonês, ele é muito fácil de ficar caro. Então, com R$159,90, você conseguir ir na nossa loja e experimentar todas as nossas peças, a quantidade que você quiser e quantas vezes você quiser, cara, isso entrega valor demais na nossa perspectiva. E uma vez que isso entrega valor nesse preço, esse preço é acessível. Ele não é barato. Mas o valor que ele entrega, pelo valor objetivo que ele é, a gente acha que ele é acessível e... Então, assim, primeiro, que é o tamanho das peças, o preço acessível, que você falou, a gente brinca, malucos por qualidade. Então, o nosso salmão é da Frescato, o nosso creme cheese não é catupiry, como muitos usam, e além de ser creme cheese, é Filadélfia. A gente traz os ingredientes do Japão que a gente quer, a gente olha os melhores fornecedores, a gente sempre fala entre nós, cara, a gente sobe o preço, mas a gente não muda fornecedor, a gente não muda a quantidade. Então, assim, são preocupações que a gente sempre teve de maneira natural, porque a gente sempre pensa em entregar um negócio que a gente gostaria de ser cliente, que foram construindo esse rodízio. E o quarto é a criatividade, que aí é o que eu falei no início do nosso podcast, que é o Tique. Que ele sempre está querendo inventar prato novo, sempre está querendo lançar coisa nova, sempre vendo coisa de TikTok, Instagram, viagem e tal. Então, assim, cara, quando você junta aqui, você vai num japonês nosso, você come com a mesma qualidade, pode falar os melhores à la carte do Rio de Janeiro. Eu vou estar com os mesmos fornecedores desse cara. Com a mesma apresentação no rodízio e tamanho entrega de valor de peça do à la carte, com criatividade e... Com um time que a gente tem. Não, mas Ele tinha pensado em alguma coisa e voou. Não, eu tava pensando nos 4 pontos. Mas, enfim, eu acho que no fim do dia, isso pra gente é o nosso rodízio com cara de à la carte, sabe? É uma experiência que o cara vai poder, às vezes, economizar um dinheiro, mas ele sabe que quando ele sentar na mesa do japa, ele relaxou. Não, é que realmente o que você falou, todo mundo pontua. Você sente... vou pegar eu, como estou tomando Monjaro e tal, eu não estou comendo o que eu comia. Eu já não... Eu venho numa transição. Então, assim, realmente todo mundo pensa, tu chega e fala assim, que nem você falou. Pô, quero comer isso, isso, isso. Quanto dá? Não adianta. Isso é para todo mundo. Pode ser rico, pobre, mais ou menos, todo mundo. Aí tu olha e fala, pô, dá tanto, que nem tu falou. Pô, se eu comer 4 pares de alguma coisa, dá tanto. Você vai falar, lá eu peço, eu posso nem comer tanto, mas eu vou poder escolher o que eu quiser sem ficar fazendo escolha. Pô, só posso comer isso aqui, não sei o quê. Ou então, de você não querer, porque às vezes você também... A pessoa tem a condição, mas tu fala assim, cara, eu não vou gastar R$600 Sim. no almoço, por exemplo. Acho que o Japa ele é verdadeiramente democrático, porque a gente recebe gente que guardou o dinheiro o mês inteiro para ir no Japa, que vem de muito longe, gente que vem de outros estados, e a gente tem gente que para o poste no meio da frente do restaurante. E isso é muito legal, porque para você ter uma proposta de valor tão forte como essa, é porque você está atingindo públicos diferentes com a mesma proposta que você concebeu lá no início. O Japa hoje eu acho que talvez um grande atrativo seja a informação que eu vou dar agora de que quando a gente eventualmente contrata novos sushimens, porque a gente tem tido um turnover muito baixo. Nosso time, isso é uma raridade. A gente tem feito muito treinamento e o time não está saindo. Está pagando bem, a loja está funcionando bem, as lojas estão indo bem. Então, eu acho que quando o sushi chega lá e ele vem com um vício de mercado, tipo, cara, ele não entende. Como que eu vou ter que colocar a mesma gramatura do salmão no à la carte e no rodízio? A gente fala, cara, não tem diferença. Ainda é diferente, na verdade, é pior. Eles mesmos devem falar com Ele não muita entende. gente que acontece isso também. Ele não entende. E aí a gente fala que é exatamente o contrário. O rodízio, o nosso rodízio, ele tem que ser tão bonito ou mais bonito que o à la carte. A finalização, a entrega, o cuidado. A gente tem área de nutrição e qualidade em todas as lojas, e uma nutricionista que coordena as lojas. Então a gente tem muito cuidado
E a gente acha que também, na parte de sobremesas, que geralmente o que o restaurante japonês faz? Ele entrega lá o harumaki e acha que tá bom. Ele entrega qualquer coisa só para ter o docinho final. A gente não. A gente sofistica nossas sobremesas. Então a gente tem hoje creme brulee, um beijinho com crumble. A gente tem beijinho é bom, né? a palha. E agora, O brownie. vou dar 2 notícias. Eu adoro creme Em brulee. primeira mão. Que a gente está desenvolvendo e até julho a gente vai ter uma nova linha de sobremesas feitas pela Nanda Carneiro, que é uma das maiores doceiras do Brasil. Depois vocês podem procurar no Instagram que vocês vão ver. Ela, além de ser uma grande amiga, beijo, Nandinha. É o doce que eu já comi. É o melhor doce que eu já comi na minha vida. E a gente vai trazer sobremesas que não existem em nenhum outro lugar do Brasil, assim, perto da proposta. Não é que as sobremesas em si, isso é fato. Mas a gente vai gerar um valor que é fora do comum. E a gente vai lançar, até agosto, um rodízio que ainda não tem nome. Ultra Premium. Ultra. Que existe essa demanda e a gente é muito questionado sobre isso. E a gente está estudando há 6 meses isso. Desde o início do ano, a gente foi a São Paulo, depois a gente Então foi pro vocês vão Sul. ser o primeiro com rodízio Ultra Premium do Brasil. Do Brasil, eu acho que pode ser que tenha já alguém, mas a gente vai fazer no Rio, a gente vai começar com essa proposta. E a gente vai começar numa proposta um pouco diferente, mas não posso contar ainda como, mas vai ser super legal. E tenho certeza que a gente vai ter uma representatividade muito interessante nesse ponto. Não, eu acho que realmente é o que você está falando. É um mercado que eu acho que tem expansão, mas já falta qualidade para muita gente. Existe muito restaurante japonês, mas é o que você está falando. O japonês tem que ter muito cuidado com peça, transporte, qualidade de porque é fresco, né? Não tem muito. Se você é o que você falou, ele é muito Super. fácil ficar caro pelos ingredientes. Aliás, os 4 pontos, só para eu não quero ter que Boa. Fala todos os quatro. acessível, criativo, com qualidade e farto. São os 4 É isso pontos do mesmo. rodízio. Então, a gente falou um pouco aqui e vou pegar um exemplo que você deve ter uma gestão muito boa. Mas qual foi o maior erro de gestão que te ensinou alguma coisa valiosa? Porque para você estar com 7 lojas, você ter esse turnover menor, você ter essa movimentação de levar para São Paulo, pessoal, e tá assim, você já está numa gestão maturada, vamos dizer. Sim. Claro que todo dia todo mundo aprende, mas qual seria um erro que fez assim, que você aprendeu um negócio, você falou, a partir de agora, isso vai mudar a chave aqui? Cássio, eu gravei um painel na semana passada que me perguntaram a mesma coisa e por sorte estava na ponta da língua. É fácil o que eu vou te dizer. A gente não precisa ir muito longe. A gente é honesto e eu acho que todos os empreendedores têm que ser honestos com os próprios negócios. O que mais tem é que faturamento, no fim do dia, é carinho no ego e resultado é carinho no bolso. As pessoas adoram falar 100 milhões, faturo 3 trilhões. Beleza. E quanto que você deixou no fim do dia? Tua empresa é saudável? O nosso maior trigger recente foi ter eliminado o delivery da nossa vida. Aí você vai me perguntar, Patrick, mas como que você fez um negócio desse? Não, eliminado o delivery? A gente não tem mais delivery no Japão. Desde novembro. Desde não, novembro. mas em nenhum lugar? Não. Só em Niterói e a gente... No centro? No centro não, Não, tem então mais. Copa só Não morreu. tem mais. Zona Sul, Barra não tem. Ipanema, São Paulo Copa, também Barra. não vai ter, a princípio. Vogue também. O Vogue também não vai ter. E o conceito é muito simples. Pelo menos a gente ainda não aprendeu a ganhar dinheiro com delivery. E conversando com muita gente, eu acho que muita gente não ganha dinheiro. Muita gente. Eu diria que mais de 90% se enganam. As pessoas se enganam porque acham que faturamento é representativo de qualquer coisa. E a gente abriu mão de faturamento de quase 8 milhões ano. E aí você fala assim, 8 milhões? Você é maluco. As pessoas acham que 8 milhões de faturamento é 7 milhões eu boto no bolso. Pelo contrário, a gente estava deixando prejuízo nessa operação. E tem mais. Quando a gente tirou o delivery das lojas, a gente desestressou as operações. Então, os nossos colaboradores passaram a trabalhar melhor, muito melhor. O nosso faturamento, Aumentou. por consequência, aumentou. Johnny, me corrige, 25%? Foi? 25%? 25%. 25%. Então, eu acho que a gente tem muito orgulho dessa decisão. Se você me perguntar, Patrick, você acha que isso vai se manter? Não sei. Talvez a gente retome num outro formato. Mas o erro de gestão está aí. É você, às vezes, achar que o que as pessoas falam que você tem que colocar no teu negócio é bom, só que você sabe que no fim do dia não é bom. E você ter a coragem
De fazer. bancar e falar, eu vou tirar porque isso aqui não tá funcionando, não tá saudável. Para mim, esse é o conceito que mudou a nossa vida. E agora a gente tem muita segurança em continuar seguindo com a expansão dentro de loja. Aproveitando isso, a pergunta seria o que prejudicava, você acha que era a operação que prejudicava o delivery, é isso? Ou é o movimento que... É porque, assim, realmente, você não consegue ter uma super operação, você está muito cheio e ter uma qualidade no delivery proporcional. É muito difícil, é como se você tivesse 2 restaurantes. É isso. Exatamente. E ainda tem um segundo que é assim, salvo uma vírgula, que pode acontecer, mas é bem pouco, você nunca vai, ou quase nunca, você vai comer o japonês igual é no restaurante na sua casa. A não ser que você vai fazer o evento que o cara faz lá. E ele monta, faz, corta, faz tudo na hora. Então, assim, quando você pede, você sabe que tem uma... Quer dizer, pelo menos eu acho que todo mundo sabe, Sim. né? Eu não sei se todo mundo entende isso. Mas você entende que não vai ser a mesma coisa. Eu estou ali na bancada. Pô, o cara está fazendo para mim, ele tirou, eu comi na hora. Não é a mesma coisa que o cara me entregar com meia hora, que seja com meia hora. Ele não vai ser a mesma coisa. Então, você acha que isso influenciou muito esses temas? Ou me diga qual o tema que você acha que foi um divisor de águas nessa operação, porque realmente ele é polêmico. Que a galera realmente hoje... Esse é o que eu acho, Jones. Não sei se você acha. eu acho Não, assim. mas todo mundo deve achar porque vocês tiraram, né? E é uma decisão que você acabou de difícil. falar. Todo mundo fala, pô, que tem gente que diz que só ganha com delivery, por exemplo. Agora, é o que você está falando. Cada um tem um propósito, uma ideia do que vocês escolheram um rodízio que é parecido com a la carte. Às vezes o cara quer entupir arroz. Aí... Sim. Cara, eu acho que assim, o delivery... E aí, de novo, é nossa experiência. A gente sabe que tem de tudo. E a questão é... A gente olha tudo nosso. Então, é o que o Tico falou. Acho que tem muita gente que a gente conversa que o cara, às vezes, nem olha. Os números estão misturados. Ele não sabe qual que é a margem do restaurante, qual que é a do delivery e tal. A gente olha tudo na crava. Então, a gente começou a perceber que realmente não deixava resultado. Podia faturar 300, 400, 500, 600. A gente fazia projeção faturando 1 milhão, o negócio não deixava resultado. E aí, tem as explicações nossas para isso, do que a gente achou. Mas, assim, entrando aqui já em um ponto prático que você falou, a gente falou, beleza. Por um tempo, a gente aceitou que não ia deixar resultado. A gente falou, mas a gente vai estar aqui para posicionar a marca, manter o relacionamento com o cliente, estar na casa de quem gosta da gente e tal. Isso tem valor. A gente acha que tem. Super. Só que aí, é o que você falou. A gente dependia, às vezes, das plataformas para fazer a entrega. Aí, o meu pedido ficava pronto em 15, 20 minutos. Mas o motoqueiro demorava 1 hora para chegar. Aí, o motoqueiro que chegou em 1 hora... Estou fazendo um caótico aqui só para verem vários pontos. O motoqueiro que chegou em 1 hora, além dele ser cadastrado na plataforma, que é o meu pedido, ele é cadastrado em mais 3. Aí, quando ele pega o meu pedido, ele não vai direto para casa do meu cliente. Ele passa nas 3 casas dos outros clientes, das outras 3 plataformas. E aí, o meu pedido que ficou pronto em 20 minutos, que o cara demorou 1 hora para buscar, em vez dele entregar em mais 20 minutos, ele demorou mais 1 hora para entregar. E aí, esse pedido chegou na casa do cliente. Japonês tem seus prós e contras que nem um amigo meu que tem delivery de pizza fala, porra, o teu não esfria. Eu falo, verdade. Perde um pouco o frescor, mas eu acho que a perda de frescor do japonês é menos prejudicial do que uma massa fria. Com certeza. Só que o japonês, a apresentação faz toda a diferença. E aí, a gente monta um combinado artesanalmente à mão, coloca ele numa caixinha lindo, chega às vezes um motoqueiro com menos cuidado, pega e plá, na bag. Joga lá, amassa com todos e tal. Aí, o pedido que era para chegar em 20 minutos, não só chegou em 3 horas, como chegou todo revirado. E aí, o cliente na ponta final, primeiro que ele não tá nem aí de quem que é a culpa. Mas, na maioria das vezes, ele vai falar que é do Japa. Então, ele vai falar, cara, o delivery do Japa é ruim, porque demora 3 horas e chega com uma apresentação horrível, já não tá mais fresco e tal. Aí, a gente começou a ter muito isso. Entanto que a gente criou grupos de todas as casas que tinham delivery, começou a pesar a memória do celular. Nenhum verdade. pedido saía sem foto. Porque isso acontecia tanto que a gente mandava para os clientes. Olha, o pedido saiu assim, a gente tirou uma foto, o entregador é terceirizado. Não sem assumir responsabilidade. A gente só mostrava, olha, só pra você saber como saiu. A gente assume a responsabilidade, mas... Exato. Não, aí... é para dizer que como saiu Como é chegou. porque realmente você não controla. É uma área que você acaba perdendo controle muito
depois sai da sua mão. E ela é a que chega primeiro na mão do cliente. É Então, isso. se você tem um trabalho enorme para montar e aí chega lá de um jeito todo errado, você perde o valor, que é o que vocês têm de diferencial. E aí a gente falou, cara, o negócio não tá dando margem. Em vez de dar imagem, porque é a frase que o Tiki gosta, né? Que Sempre falo muito. tem coisas que dão margem, tem coisas que dão imagem, e a fusão dessas duas é o sucesso. Caminho do sucesso. Então, assim, cara, não tava dando margem, tava prejudicando a imagem. A gente falou, pô, aí você me fala, não, mas então, pô, para de terceirizar o motoboy. Pega o seu, que aí o cara você não vai ter esses problemas. Só que é um passivo, é um risco que a gente não acha que faz sentido correr, ainda mais no Brasil. Ah, então não vale a pena? Em vez de estar na plataforma, pega uma plataforma sua com o motoboy terceirizado. Não, aí não Só vende que igual aí também. não vende igual. Sim. Aí a gente falou, cara, vamos sair? Não tá fazendo sentido nenhum. Vamos. E saímos e foi, para as lojas foi maravilhoso. Sim. Acho que claro que a gente perdeu. Não tem Não, como. a gente tem Os informações. clientes O ficam nosso AI chateados, alguns tal, É. mas no todo, acho que a balança tá positiva. Não, a gente tem na nossa Filipa, que é a nossa AI, que está brilhando, aliás, salvou nossa vida recentemente. A gente tem recebido 200 a 250 mensagens por dia, Cássio. Absurdo. E ela está ajudando muito a gente nesse aspecto. Então, a gente tem recebido uma série de pedidos dos clientes, mas a gente está melhorando, a gente está, acho que reformulando o nosso delivery para a gente voltar um pouquinho mais para o fim do ano e voltar melhor. Então, vamos aproveitar. Eu ia para outra pergunta, mas tu falou de IA. Como é que vocês estão vendo esse mercado de IA para todos os nichos? E o que a Filipa tem feito por vocês e como é que ela entrou na vida da Japa Dactana? Johnny, quer que eu fale? Pode contar. Bem objetivo, Cássio. Para qualquer negócio, uma inteligência artificial vai diminuir muito o tempo, vai otimizar as demandas e as funções. Para o Japa, como que ela funcionou inicialmente? A gente estava recebendo uma enxurrada de mensagens o tempo todo de clientes pedindo de tudo quanto você pode imaginar. Você não tem ideia da quantidade de pedidos inusitados que a gente tinha, inclusive, de pedidos do tipo, o cara às vezes queria fazer um barco. Ele queria que a gente preparasse um barco para ele comer na loja. Não é para levar para casa, ele queria um barco. E a gente sabe que com comida, cada segundo importa. Então, se você está com fome, são 6h30 ou 7 da noite, se você não receber uma ligação, se você ligar para o restaurante e ele não te atender, ou se você mandar uma mensagem e ele não te retornar, Você vai para outro. 30 segundos, 30 segundos é um exagero, mas em 5 minutos, você já foi para outro, você já ligou para outro, inclusive, porque a gente tem pressa. Hoje o mundo tem pressa. Então, a gente ganhou no tempo. A gente desenvolveu uma AI interna, uma parceria com uma outra empresa, que a gente está alimentando há quase um ano, com basicamente todas as perguntas que você pode imaginar dentro de um banco de dados, que você pode imaginar que um cliente possa fazer, assim, as mais inusitadas do tipo, quero saber se este produto específico contém glúten, gostaria de saber se esse produto aqui tem lactose ou tem ou se você tem doença celíaca. Resumindo, hoje a gente recebe na média 250, 300 mensagens por dia. E a gente responde, na média, em 15 segundos. E tem gente, e acho que a maior prova de que deu certo, que está funcionando muito bem, é que tem cliente nosso apaixonado pela Filipa, achando que a Filipa é uma pessoa de verdade. A gente está, inclusive, printando para gerar um conteúdo super legal, porque tem gente que está ficando apaixonada pela Filipa. Então, isso mudou a nossa vida recentemente. E eu acho que isso tem um impacto direto nas vendas que a gente tem visto. E eu acho que facilita muito para a vida do cliente também, que quer deixar tudo organizadinho, tem a forma de fazer a experiência ali. E a experiência começa no trato inicial. O cara teve um péssimo contato, ele certamente já vai ficar chateado ao chegar na loja porque foi uma fricção. Então, a gente diminui muito a fricção e acho que ali tem um espaço enorme para continuar melhorando. Quem quiser fazer um teste, pode entrar aí no site pode entrar Direct no Instagram Instagram. já, direto do Instagram, WhatsApp, qualquer via que você entrar, até no e-mail, ele responde via AI. E, na verdade, somos nós, com o nosso DNA, mas de forma muito mais eficiente do que se a gente tivesse ali naquele tempo. E uma OBS. A gente tinha 3 pessoas que ajudavam a gente a fazer isso. Você imagina num fim de semana, ou imagina agora, daqui a 2 dias é dia dos namorados. Amanhã. Dia do caos. Dia do caos.
Se a gente recebe 250, 300, a gente está recebendo 400 mensagens por dia. Nem se a gente fosse muito foda, a gente conseguiria responder todo mundo com o mesmo carisma, a mesma empatia e com o prazer que a gente tem de receber o nosso cliente. Então, a Filipa mudou a nossa vida. Mudou, cara. Ponto. Puta projeto. Puta projeto. Aproveitando isso, eu lembrei de um mercado que eu já vi alguns japoneses entrarem e não sei se isso vocês já cogitaram, vou aproveitar e perguntar, que é um mercado crescente. O mercado fitness e mais sem glúten, vegano, e é um mercado que a gente vai vendo cada dia mais, ele tem aderência e ele tem uma quantidade razoável para grande de pessoas. No Japa, isso como sempre, no Japa é sempre complexo. Sim. Vocês têm estudado alguma coisa para esse público? Vocês têm alguma coisa para esse público? E se esse público hoje é um público que vai muito, pede muito, para saber um pouco dessa área fitness, vegana e tal, que a gente tem visto aderência. Alguns japas tentaram fazer, fizeram, nem todo mundo. Não é muito fácil, que nem a gente está falando, você tem que mudar muita coisa no cardápio. Então, eu acho que é uma coisa relevante. Sim. Eu acho que assim, a gente sempre tem a história do João Branco lá do McFish que a gente adora falar, né? Essa é maravilhosa. Que o McDonald's tinha o McFish no Brasil e resolveu tirar. E aí tinha uma legião de fãs, né, do McFish. Tá, por quê? Vendia. Ele falou, cara, vamos imitar números aqui, mas, vendia 200 mil McFish. É muita coisa? 200 mil é muita coisa. Mas eu vendo 10 milhões de Big Mac. Esses 200 mil de McFish faziam meu Big Mac demorar 30 segundos a mais. Isso. Eu prefiro perder esses 200 mil e ganhar mais 2 milhões aqui no Big Mac quando ele passar a entregar 30 segundos a mais, do que manter ele aqui. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente sempre tem muitas áreas com demanda para atacar. A gente olha, conforme a demanda vem, a gente dá a atenção necessária. Mas a gente também tem que ter o foco para dar atenção nas coisas certas e entregar a experiência que o Japa nasceu para ser para quem a gente realmente, para quem está mais na loja. Então, assim, desde o primeiro dia a gente tem veg no Japa. A gente tem uma sócia nossa, que é a Patrícia Davidson, que ela montou um menu low carb com produtos que não tem glúten, não tem lactose e tal. E a gente até reformulou agora há pouco, né? Tem as fotos, um novo menu veg. A gente está investindo. Então, assim, a gente olha para todas essas coisas, a gente investe em todas elas e a gente dá um super carinho. Mas ainda não é maioria relevante do público. Não é então, relevante assim, no que você Não tem. espere que isso vire o nosso carro-chefe. Não vai ser carro-chefe porque a gente tem que ter foco no que é o isso. de maior demanda. A gente tem a solução para quando essa pessoa vai na loja, mas eu não vou te dizer que eu sou especialista nisso, nem que a gente... Mas sim, a gente olha tudo. Entendi. Uma outra pergunta é: que conselhos vocês dariam para o pessoal que está entrando no food service para esse ano? Passado todo essa experiência que vocês têm aí, vocês não vieram do food service, então você veio de uma área totalmente diferente. O que você falaria? Qual o conselho que você daria? Johnny, quer começar? Pode começar. Uai, eu acho que como a gente já avançou um pouco, é muito mais fácil falar hoje da operação. Mas eu acho que a gente tem que voltar um passinho atrás, que é a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa que queira abrir um negócio deve fazer, é escolher a sociedade a menos imperfeita possível. Hoje eu tenho 2 sócios. Eu sempre falo que o Patrick não está aqui, a gente dá um beijo nele aqui. A gente ama ele de paixão e é um dos caras mais inteligentes que a gente conhece na vida. É um cara que tem uma habilidade de conversar com as pessoas, de convencer as pessoas. E é um cara que tem muito conhecimento, tem muita cultura. O João, eu acho que talvez seja o que mais equilibra os pratos entre a gente, é o que tem mais habilidades e reúne as melhores qualidades de cada um. Mas eu sou mais sábio, porque escolhi os 2 como meu sócio. Então, só dizendo isso, eu já dei um insight do que é o primeiro passo para mim. Escolher uma sociedade que você acredite. Eu acho que uma sociedade ela tem que envolver confiança, uma confiança irrefutável,
Acho que tem que ter uma complementariedade dos teus sócios. Não adianta ter 2 comerciais e não funciona muito bem ter 2 financeiros. Vocês têm que ser complementares, minha visão. E o terceiro, que eu acho que é o mais legal, é a gente push your partner up. Você está sempre sendo desafiado. A gente, não é porque a gente é sócio que a gente não cai na porrada. O tempo todo a gente está desafiando, dizendo, cara, por que você não fez isso? Mas sempre num tom legal. A gente cai na porrada no dia, à noite está jantando. Tá tudo bem. Mas eu acho que o primeiro passo é escolher uma sociedade saudável. Isso faz uma diferença quando você tem um negócio que, se você não tem... É até o contrário. Se você não tem uma sociedade madura, o teu negócio já começa capengando. E o segundo passo é escolher um incômodo, uma dor e acreditar na sua tese. Mas acreditar na tese não significa fechar os olhos nem os ouvidos para quem te escuta. É o contrário. Se a gente entende, você vê que ela me deu razão. Ela concordou comigo. E às vezes eu acho que a gente tem que ser rígido, sim, com a nossa tese de investimento, independente se você está abrindo um salão de manicure, se você está abrindo uma franquia, ou se está abrindo um restaurante. Ser rígido com essa tese é manter os seus princípios, manter o seu DNA, mas sempre sendo receptivo a novos feedbacks e sendo obcecado pelo que as pessoas estão dizendo para você. Talvez você não consiga fazer tudo, nem Jesus agradou todo mundo, mas se você conseguir aproveitar um pouquinho, mostra a humildade que você tem. E esse era o terceiro ponto. Qualquer negócio que você venha fazer, independente do nível de faturamento que você chegue, eu acho que o que mantém a nossa relação, e eu fico arrepiado aqui, mas é uma prática comum da nossa, não nossa sociedade, mas dentro da empresa, é que quem é do bem sabe quem é do bem, quem é do mal sabe quem é do mal. Então, a gente mantém pé bem no chão, a gente sabe da dificuldade que é, e sucesso é estado provisório. Um dia, às vezes, você está bem, um dia você está mal. Então, a gente tem essa consciência de que o nosso negócio ele precisa sempre receber mais oxigênio e mais energia para a gente continuar fazendo ele crescer. Essa é minha visão. Não sei, o Johnny. Seria ignorância minha tentar responder depois dessa, então eu vou deixar essa então eu vou a nossa resposta. Eu vou te mandar uma pior do que essa, então. Vou te botar numa dificuldade agora. Qual o maior mito de abrir um restaurante que você desmentiria agora? Maior medo? Mito. Mito? Mito. Que é um mau negócio. Ótimo. Eu acho que... E isso eu já falei, a gente já brincou várias vezes, que meu pai lá em casa sempre falou pra mim a vida inteira que tem 2 negócios que são os piores do mundo. Companhia aérea e restaurante. E cá estamos nós. Então, acho que assim, a vida inteira a gente escuta que restaurante é uma furada, que é mau negócio, que é muito arriscado, e vai perder o dinheiro e tal. Eu acho que isso tem muito mais a ver com as pessoas acharem que é fácil do que com o negócio ser ruim. Eu acho que tem uma cultura também de que as pessoas acham que qualquer um pode abrir um restaurante, que restaurante é fácil. E isso faz com que muitas pessoas tenham um restaurante que é um mau negócio. E que elas acham que restaurante não é um negócio. A gente trata o nosso restaurante como empresa. Exatamente. É uma empresa. Não é um restaurante, não é informal, é tudo formal. Tem que ter setor de financeiro, tem que ter setor de compra, tem que ter setor de RH, de DP, de marketing, tem que ter as linhas, tem que controlar o custo, tem que ter auditoria. Se você entende que o restaurante é uma empresa, que é algo que tem que ser feito de maneira séria, formal e que tem caminho, cara, o restaurante pode ser um puta negócio. Para várias pessoas para a gente tem sido, mas eu acho que o maior mito é que restaurante é um mau negócio, mas esse mito vem de uma crença das pessoas acharem que é mais fácil do que, às vezes, é na prática. Então, a informalidade com que tratam o negócio de restaurante traz essa fama para ele, mas acho que é um ótimo negócio se você trata ele da maneira certa. É engraçado que as pessoas têm hábito, né? Eu estava conversando com meu pai sobre isso. As pessoas têm por hábito achar que o seu negócio é sempre o pior negócio do mundo. E você tocou num ponto perfeito, Johnny. Não poderia concordar mais. Você tem que ter orgulho e prazer do que você está fazendo. É óbvio que nem todo mundo tem o privilégio de construir um negócio, ainda que você não tenha dinheiro, começar do início. Mas eu acho que se você está fazendo isso, você tem que ter alguma realização nisso. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem observado. É um caminho de construção, com muita dedicação e orgulho do que a gente está fazendo, sem olhar muito para o lado. Então, hoje, os 2 pais de vocês
Não concordo mais com essa afirmação. Não, o meu pai é uma briga constante porque Com ele quer entrar certeza. como sócio e eu não deixo. Ah, então menos mal. É bom que eu Apesar vou mandar que... esse corte pra ele que ele vai achar que é brincadeira, mas não dá. E uma outra coisa, o que vocês fariam diferente se fosse começar hoje? Boa essa, hein? Me ajuda aí, Johnny. Eu- Não, porque você acaba que depois de começar, de passar por vários percalços, você acaba que você... Toda vez, que nem você falou, você vai começar em São Paulo agora, você já viu o problema que você teve entrando no shopping. Então, tu já sabe ali, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer... Que nem você falou, vou escolher melhor meu sócio, vou... Você começa a ter Mas é que tem outras... uma pergunta diferente. Você está me perguntando se hoje a gente deixar o Japa, vender o Japa, como que a gente recomeçaria? Ou se a Não, gente fosse começando começar do zero? Do zero. Não, o Japa, daqui a um pouco vocês vão vender aí para alguém e tal, é que eu vou fazer essa pergunta depois. Aí vocês... Isso é uma pré. É, Essa não essa tá é óbvia. complexa. É, eu acho que a gente costuma dizer, o Cássio, que a gente acredita no exato oposto do que é a bandeira do Brasil. Primeiro o progresso e depois a ordem. Tem muita gente que quer começar botando ordem, falando, eu vou ter um setor de RH, um setor de financeiro, um setor de compras. Amigão, primeiro você tem que ir na raça, no talento. Você tem que convencer as pessoas que o teu negócio é um negócio bom. Eu me lembro, eu já vi várias vezes o Rony comentando que eles começaram ali com uma lojinha e aí eles estavam, na verdade, ele e o Nandão sentados fazendo planilha. O pai do Rony chegou e falou assim, meu filho, vai vender. Então, eu acho que é difícil. Eu faria... Talvez eu tivesse Mas me estruturado para pensar um negócio mais a longo prazo, porque eu não tinha imaginado que o negócio ia crescer, porque veio uma pandemia. Então, no início, você me perguntar, a gente achou que ia montar outra loja no centro, porque estava indo tão bem. Eu falei, vou abrir outra loja no centro, trabalhar de segunda a sexta na hora do almoço, coisa linda. Mas eu acho que se hoje eu fosse pensar, acho que uma sugestão seria pensar em como esse negócio pode se reproduzir em escala, se é que isso faz sentido para o teu negócio. E eu acho que você tem que estar sempre pronto para alguém olhar para você e falar assim, cara, eu vi valor no teu negócio, quero te comprar. Porque o trabalho que você tem para regularizar é imenso, o custo é imenso. Então, a gente trata... Eu acho que fazer alguma coisa diferente, acho que seria nesse caminho. Eu acho que é isso. Eu acho que eu seria mais chato com o foco do negócio. Boa. Eu acho que eu não teria... Mas é difícil falar isso de novo, difícil. né? Voltar atrás, pô, mas se você não tivesse feito isso... Mas eu acho que eu teria mais apego a uma visão do que você tá ali para fazer e se não envolve aquilo, fala não. Exatamente. Então, tipo assim, dando um extremo, comparando assim, hoje, cara, eu sempre falo, e é um extremo porque não é exatamente... Mas assim, qualquer ideia que você me der agora, eu vou falar, cara, isso funciona pro rodízio? Não, então não. Ah, não, mas tem um puto... Não, mas não quero. Eu tô focado no rodízio. Ah, vamos fazer... Não. Então, acho Vamos que fazer assim, um macacê? Não. não. Ah, mas tem todo... A gente não vai Daria fazer. certo. Sim, daria, mas não tem a ver com o que a gente quer. Então, acho que assim, talvez eu ficaria mais apegado... Primeiro, eu buscaria ter uma clareza mais rápido do que você quer fazer, de fato, com aquele negócio. Porque, às vezes, no começo, você sabe que você quer um negócio, mas você não sabe o que é para ser a longo prazo. Total. Eu buscaria essa clareza o quanto antes. E uma vez que eu tivesse essa clareza, cara, eu me apegaria a ela e falaria não para tudo que não conversa com aquilo. Sem dó. Tem que falar não sem dó. Adorei Mas, o que você falou. Adorei. acho que é isso. Não, é a frase que o Patrick, nosso sócio, fala, né? É muito fácil falar não pra ideia ruim. Agora vai falar não pra ideia boa. O que mais tem gente falando, vamos abrir, não sei o quê. Cara, o foco ele garante a tua energia concentrada. E você dissipar a energia é um grande problema. Porque você não tem tempo suficiente. A gente não tem tempo, né? A gente tem 15 horas por dia para trabalhar no máximo. E 15 horas é muita coisa já. Você fica obcecado. A gente tá jantando, a gente quer falar do negócio. A gente tá no banho, você tem as ideias pensando no negócio. Você tá o tempo todo ali ligado. Mas acho que o foco é uma boa sugestão, Johnny. Não deixar tentar por propostas que não tenham liga com o que você está construindo. É o que o Sérgio Bandi fala, você não cresce por oportunidade, nem coisa que surge. Você cresce de maneira estruturada e Total. estratégica. Verdade. uma outra pergunta seria do que a gente acabou de falar. Todo mundo, ou a maioria, sempre está pensando em vender o negócio, em se preparar para isso e tal. Como é que vocês veem
essa ideia de repente, vender ou de algum grupo comprar, ou de ter essa possibilidade? Como é que está a cabeça de vocês para esse movimento? Ou se vocês, como a gente vem falando, tem muito propósito enviado, tem muito propósito no que vocês estão fazendo, se não é uma coisa que vocês estão pensando agora, ou... Como é que é? Cara, eu acho que tudo que eu acho que tudo que colabora para, de novo, eu acho que tem gente, e aí que nem a gente estava até conversando, tem gente que monta um negócio já querendo vender. Não é o nosso caso, tá? Não é o nosso caso, a gente não montou querendo vender, a gente não é o nosso sonho. Eu acho que, assim, dito isso, tudo que vier para somar essa nossa visão, cara, a gente está disposto a conversar. Agora, a gente... E, de novo, coisa que acontece muito, tá rindo? Coisa que acontece muito as pessoas, às vezes, ficam muito... Elas ficam muito encantadas por uma possibilidade de venda, às vezes pelos valores que aquilo envolve, mas esquecem de levar em conta, às vezes, a mudança de governança que vai ter dentro da sua empresa, a mudança da sua qualidade de vida, o que aquilo vai mudar na prática do seu dia a dia em prazeres que você tem, o quanto que aquilo vai, às vezes, tirar da sua liberdade de poder escolher algo ou não. E isso não tem um preço monetário, mas tem um puta valor na sua vida. Então, assim, a gente, se vier algum movimento ou algo que, de novo, que esteja alinhado com quem a gente é, que esteja alinhado com o que a gente quer fazer e que venha para ajudar, beleza. Agora, a venda pela venda e a venda pelo encanto dos valores, acho que a gente não faria, não é algo que a gente busca. E esse negócio não foi criado para vender, né? Perfeito. O que não tem nada de errado. Então, a gente está caminhando para os finalmente. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui para a gente... eu queria uma frase ou um ensinamento que guia a decisão de cada um hoje. Uma frase assim que pode ser quase que um mantra ou alguma coisa que... Eu tenho um mantra. Verdadeiramente, você não me perguntou, a gente não alinhou absolutamente nada antes, não sabia uma pergunta que você fazer. Mas um mantra que eu tenho adotado na minha vida, eu acho que na nossa vida, é que o brasileiro, de forma geral, e principalmente os players que atuam dentro do nosso segmento, eles têm por hábito dizer que está tudo muito difícil. O governo está muito difícil, que os impostos estão muito altos, que não tem mão de obra qualificada. Então a gente adota um mantra que é o seguinte, que é uma frase simples. É o seguinte: pior do que você treinar um colaborador e ele sair é você não treinar e ele ficar. Não treina, não. Deixa que realmente ele vai aprender com o curso de YouTube que você vai ver o que vai acontecer com o teu negócio. Então, pra gente, treinamento e gestão é vida. Tem uma relação umbilical e a gente acredita muito. Cada vez mais a gente tem investido nisso. É isso. Cara, mantra tem vários. Mas um que acho que eu gostaria de falar e que eu aprendi pra caralho com esse cara aqui, que é o maior executor que eu conheço de verdade, o trator de projeto, trabalho. Eu te mando o Pix. Bota na mão dele que o negócio vai. É que feito é melhor que perfeito. Cara, isso na minha vida... Essa eu concordo que às vezes você quer fazer uma parada tão perfeita que você não faz, Não, cara. você não faz, porque você pega, monta... Ah, não tá bom. Ah, mas Sim. eu queria ficar assim. Aí você, vai... E aí você vai querendo fazer aquele negocinho para ficar perfeito. E o negócio vai andando. Quando você vê, já passou não sei quanto tempo e o negócio não saiu. E aí tem timing. Tem coisa na vida que tem timing também. Exatamente. Você está no momento certo, na hora certa. Se você fizer, ele vai andar. Se não fizer, pode outra pessoa fazer. Igual o pessoal fala, ideia é de balde. Então tem um monte de... A dor da disciplina é menor do que a dor do arrependimento, né? Então, se você não tá afim de tentar nada, fazer testes A/Bs, entender como bota a mão. E, se você tem super oportunidade de botar a mão, queimar, você tirar e falar, não é por aqui, a gente bota em outro lado.
Dá o Mas tiro e corre atrás da bala. Dar o tiro e correr atrás da bala é outro mantra que a gente ama. Vamos buscar. A gente dá o tiro e vamos que vamos. Essa é boa, dar o tiro e buscar. Mas Vai alguém já correndo. conseguiu pegar a bala? Depois que deu o A tiro? gente tá tentando, Tomara ela tá que não, passando porque aqui. ela tem que jogar, ela tem que fazer a gente correr, A gente pô. nunca Se pode gente buscar pegar- essa bala. Ai. Se a gente Olha buscar, só, dorme. outra coisa. Como as pessoas podem conhecer mais o Japa ou se conectar com vocês? Passa aí o arroba de vocês, o site. A gente vai deixar um link aí pro pessoal seguir e ver as lojas. Mas hoje, como é que as pessoas podem acompanhar mais vocês? @japadactanda no Instagram, @japadactanda no TikTok, japadactanda.com.br nosso site, japadactanda.app, nosso programa de fidelidade. A gente tem o nosso WhatsApp, a gente tem tudo no nosso Linktree do Instagram, todos os nossos links para cardápio. E a gente sempre tenta estar em todos os lugares no Google. A gente está onde você quiser. E é tudo fácil porque é tudo Japa Dactanda. Graças a Deus a Japa gente com não 2 precisou. P's. Japa com 2 P's. Hoje, acho que talvez uma meta pro segundo semestre é a gente começar a trabalhar melhor as nossas redes sociais também. A gente hoje é um Dix, né? Que o pessoal fala na nova geração aqui. É um perfil mais privado, mas a gente vai começar a trabalhar melhor. Qualquer coisa que vocês tiverem, podem mandar um e-mail ou um WhatsApp ou um Instagram, qualquer coisa, que até no nosso privado que a gente responde com o maior prazer. E-mail atendimento@japadactanda.com.br. É isso. Então, estamos aqui. Gostaria de agradecer vocês por ter vindo, por ter falado um pouco da história, por ter contado aí alguns causos da história do Japa, coisas inovadoras, insights pro pessoal. E deixo vocês aí abertos para deixar uma mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente. Ok. Pô, venham pro Japa Dactanda. A gente está aí, Barra Shopping, Ipanema, Copacabana, Centro, Niterói. E agora estaremos no Vogue Square e vamos pro Shopping Anália Franco, São Paulo. A gente está esperando vocês. Venham conhecer nosso rodízio com cara de à la carte. Para quem já conhece, se cadastra no programa de fidelidade, japadactanda.app. Temos 5% de cashback. E a gente... Tudo que a gente faz na nossa vida agora de verdade, toda a nossa energia, todos os dias, de segunda a segunda, sem final de semana, feriado e viagem, a gente está entregando para esse negócio, porque a gente acredita, a gente faz as coisas certas, a gente faz como a gente gostaria que fosse feito, como se nós fôssemos clientes. Então, eu sou o maior fã do nosso negócio que tem, e acho que o Tique também, e os nossos sócios, todo mundo que trabalha com a gente, porque a gente é fã do que a gente faz, e o que a gente mais quer é que as pessoas vejam isso. E vocês vão ver isso indo nas nossas lojas. Então, por favor, estamos esperando vocês. E obrigado aí, Cássio, pelo super papo. Adorei, foi bem legal. E é isso, cara. Bom, se quiser, vou aproveitar para fazer um último convite, que é o programa perfeito para você. É para você vir conhecer o Parque Jacarepaguá. Depois que você conhecer, ver que tá tudo lindo, impecável, ver um estúdio aqui pensado com muito carinho pelo Cássio, pelo time da Multiplan, você vai passar no Barra Shopping, vai almoçar no Japa e acho que você vai ter uma experiência muito bacana. E, se você não tiver, a gente está aqui para melhorar. Manda uma mensagem para a gente, dizendo o que você acha que a gente pode melhorar. E se você tiver um elogio, repassa, porque é sempre bem-vindo. Cássio. Eu esqueci da gente frisar uma coisa aqui. Data de abertura do Vogue Square e a estreia do Anália Franco. Se vocês puderem falar só para o pessoal. O Anália Franco, em São Paulo, vai abrir no dia 24, agora, para convidados. A gente vai fazer 24, 25 e 26 de soft opening. E na sexta-feira, dia 27, a gente vai abrir para o público. Com muita animação, de braços dados, braços abertos aqui. Vai ser muito legal receber vocês lá. Esse é Anália Franco. E o Vogue abre a princípio, no dia 15 de julho. Tá, mês que vem. E vamos que vamos. Então, vamos embora. Pessoal, Obrigado, tá, Cássio? obrigado vocês. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. A gente está no Spotify, no Apple Music, no YouTube. Gostaria de agradecer o pessoal da Água aí, ó. Tá patrocinando, tá me forçando a beber água que eu não gosto. Tô tendo que beber, porque eu aceitei um desafio aí de beber 2 litros de água por dia. E o resto das informações vão estar lá no YouTube. E agradeço, em breve estaremos de volta. Até logo. Boa. Tchau, tchau.